Oi? Quanto tempo, né? Vi como eu tô vendo algumas caras conhecidas, familiares. Estive com o Aldo hoje de manhã, né? Graças a Deus, a Ariane. Prazer de ver o Botafoguense Sérgio. O desprazer de ver o Botafoguense Sérgio, né? Agora que o Sidorf está no time dele, ele está insuportável, né? Então, pessoal, juventude aqui. Bom, gente, boa tarde. Meu nome é Gustavo. Eu tenho o prazer de vir aqui falar com vocês sobre uma continuação da palestra do Breno. E eu queria que você prestasse, eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque eu não vou falar muito, tá? Vou tentar dar uma continuidade e pediria que você já fechasse sua cabeça. A gente vai entregar essa palestra à Imaculada Conceição, tá? Ao Espírito Santo, pedindo a intercessão dos patronos da Jornada Mundial da Juventude. Se você já ainda não é, o nome é Jornada Mundial da Juventude, mas é para todos os católicos participarem, né? A gente fica assim, eu tenho determinada idade e não posso participar. O Papa é o nosso pastor universal, não é isso? Então, se você não quiser ser voluntário, mas vai ter que abrir a casa para os nossos irmãos, não é isso? Nossos irmãos estão vindo aí da Escandinávia, da África, da Índia, da Europa, das Américas. Vamos abrir a nossa casa, abrir o nosso coração. Ave Maria, cheia de graça. Vinde, Espírito Santo. Oremos, ó Deus. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Bom, olha para cá. Eu vim de Jacarepaguá e saí do meu retiro para estar com vocês aqui. De novo, é um prazer, mas prestem atenção. Eu vou falar algumas coisas que você não vai acreditar. Eu vou falar algumas coisas que é possível que você venha negar. Eu vou falar coisas que você não vai gostar, mas é necessário que a verdade seja dita junto com o amor, ok? Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. O amor não pode prescindir da verdade, nem a verdade pode prescindir do amor, não é isso? Então, continuando, a gente está abordando salvação, né? Isso é um retiro de querigma e tal. Então nós temos que falar o que é a salvação, ou como você está no caminho da salvação, se você estiver no caminho da salvação, tá ok? Eu gostaria de abordar, na minha breve exposição, 4 coisas. No finalzinho pode até virar 5. Mas primeiro, onde que está a nossa salvação? Isso é fácil. No Senhor Jesus Cristo. É isso? Todos testificam aqui que a salvação está em Jesus Cristo? Ok. Essa pergunta eu faço para vocês, e é uma pergunta que vocês já receberam e já responderam lá na catequese. A tia, né, que é de catequese, eu espero que tenha algumas catequistas aqui. Quando as catequistas chegam para os garotinhos e perguntam o seguinte: como é que você sabe que você está salvo? Por onde vem a nossa salvação? E o garotinho fala assim: tia, na segunda pessoa da Santíssima Trindade. Mas eu não sei, e é por isso que eu gostaria que você prestasse atenção, eu não sei se você entende como e por que essa equação que o Catecismo da Igreja Católica, que está ali na minha bolsa, depois você pega ali, Beno, por favor, dentro da minha mochila ali. O Catecismo da Igreja Católica diz que isso é a economia da salvação, isto é, uma equação. A salvação se fez, vê se está aí, Breno, por favor. Se você já leu ou está lendo isso, é fácil para você, porque isso explica isso, a Bíblia. O Catecismo vem nos dar a sã doutrina que explica a Bíblia. Só que tem gente, católicos, que não entendem
Por que o Filho de Deus morreu, ou teve que morrer? Você fala, quem é Jesus Cristo? Foi aquele que veio para nos salvar. Mas de repente você fala isso, automaticamente não entende, ou não fala com a alma e com o coração. Vamos entender uma coisa. Primeiro, para a gente começar já a falar de salvação. Deus, na sua infinita bondade, no seu infinito amor, na sua infinita misericórdia, no seu infinito poder, Ele quis ter filhos. Que são vocês. E Ele, no seu plano maravilhoso, quis criar a humanidade. Nós somos criaturas de Deus, assim como os anjos são criaturas de Deus. Isso que é o seguinte, e para você ver o amor que Deus tem por você, você nota que Deus criou tudo, o universo, os planetas, a Via Láctea, os continentes, os mares, os lagos, tudo com o poder da sua palavra. Deus fez isso, ó, faça-se a luz e a luz se fez. Só aqui, ó, poder da palavra, de quem pode, quem tem autoridade, tem poder no universo inteiro para fazer. Faça-se a luz, faça-se a terra, os continentes, as árvores, os animais, e tudo no poder da palavra. Para você já começar a entender o amor que Deus tem por você, a humanidade, foi a única coisa que Deus o quê? Meteu a mão para fazer. O livro de Gênesis nos diz que Deus pegou o barro e moldou, né, o homem e a mulher, e Deus quis meter a mão, porque assim, Ele sempre quis isso, intimidade com a gente, sempre quis. E nós somos o que somos pela misericórdia de Deus. E em Adão e Eva, que são nossos pais, o que acontece? A humanidade começa a ter um relacionamento com Deus, e para vocês terem noção, dava 6 horas da tarde, Adão passeava no jardim do Éden com Deus. Se você vê no livro de Gênesis, Adão conhecia Deus como ele é, como um pai conhece o filho, como um parceiro conhece outro, um camarada conhece outro. Um amigo que passeava com ele, tinha uma vida de integridade com o próprio filho, né, com Adão e Eva e a humanidade. Só que, meus amigos, chega um momento, lá no início, que é como se Adão e Eva fizessem, e neles, todos nós, fizéssemos a seguinte interpelação para Deus. Olha aqui, Deus, o negócio é o seguinte, eu não quero essa vida de felicidade, essa vida de santidade e essa vida de integridade. Na boa, eu quero viver a minha vida. A partir de agora, eu faço o que eu quero. A partir de agora, eu sou o meu Deus. Eu sou o meu próprio Deus. O que se configura isso? O pecado entra no mundo. Em Adão e Eva, a humanidade o quê? A humanidade cai. A humanidade cai porque nós quisemos ser nossos próprios deuses. E nós quisemos, a partir de agora eu faço o que eu quero. A humanidade cai em Adão e Eva. Vocês têm noção que não era para você morrer? Não era para você morrer. Não era para você sofrer. Não era para você ter violência. Não era para você ficar doente. O plano de Deus para a humanidade não era esse. Não era. O homem, entenda uma coisa, na filosofia há uma distinção. O homem e a mulher eram para ser igual o Conor McLeod. Você sabe quem é o Conor McLeod? O guerreiro imortal. Nós éramos para sermos imortais. Exato. O guerreiro só, né? Só quando decepava a cabeça que o guerreiro... O homem, no plano inicial de Deus, éramos para ser, pelo menos, imortais. E aí eu te disse que há uma diferença na filosofia que diz que eterno é uma coisa, imortal é outra. Eterno quem é? É Deus. Não tem princípio, não tem fim, vai viver para sempre, etc, etc. Quais são as características de alguém imortal? Que éramos para ser nós aqui. Somos criaturas. Quem é imortal é uma criatura, tem início e vive, não sei se vai ter fim.
E em algum momento é transformado e continua vivendo. E aí, esse é o plano de Deus para nós. Mas por causa do pecado, a palavra de Deus diz que o quê? A morte entra no mundo. Vocês têm noção do que nós perdemos em Adão e Eva? Mas você fala, peraí, Gustavo, foram eles que pecaram. Por que eu morro também por eles terem pecado? Há um princípio em Deus que diz o seguinte: o salário do pecado é a morte. Traduz isso para mim. Está muito ainda pomposo o negócio. Traduzindo para... o salário do pecado é a morte. Se você peca, você morre, você vai morrer. Só que, Gustavo, eu tenho os meus pecados, Adão e Eva tiveram os deles, porque por causa do pecado deles eu morro, e eles morreram, e todo mundo vai morrer. Tenho uma má notícia para você, você vai morrer. Por que isso? Exemplo. Tem um cara chamado Ike Batista. Ok? O Ike Batista é um dos bilionários do Brasil e do mundo. A Narcisa Tamonigueri fala até, como é que é? Ai, que loucura, não sei o que, e Ike Batista, né? Ela fala de negócio. O Ike Batista tem filhos. Se o Ike Batista pegar toda a grana dele, faz uma jogada errada na bolsa de valores e perde tudo, o que ele se torna? Alguém que perdeu tudo. Quem sofre as consequências do pecado do Ike Batista se ele joga o Thor Batista, o Homem de Ferro Batista, o Capitão América Batista, sei lá, que é a Liga da Justiça toda da casa dele lá. O Thor Batista sofre as consequências. Se o Ike Batista, ele perde tudo, o filho dele não é mais um filho bilionário. O filho dele é o quê? Um filho que perdeu tudo junto com o pai. Bem-vindos à realidade de Adão e Eva. Nossos pais tinham tudo. Nós perdemos tudo com eles. Tudo. Nós nascemos destituídos da graça de Deus por causa do pecado de um. Mas, Gustavo, eles são eles, eu sou eu. E aí é o que eu te falo. Culpa do pecado é uma coisa. Consequência do pecado é outra coisa absolutamente diferente. Se eu dou um chute nela aqui, ó, na senhora, pode resvalar nela aqui, ó. Ok, eu decidi pecar. Vou dar um chute nela aqui, vou dar um chute de Anderson Silva nela. Dou um chute, uma joelhada de Anderson Silva nela. Pode esbarrar onde? Aqui, aqui. A consequência, se você peca, a sua casa sofre com o seu pecado, os seus filhos sofrem com o seu pecado, etc., os seus amigos. Pode ter pecado que tem uma consciência pouca, mas tem pecados que têm consciências absurdas. Consequências. É uma coisa. Culpa, nós não somos culpados do pecado de Adão e Eva. Ok? Nós sofremos consequências. Nós nascemos destituídos da glória de Deus. A humanidade escolheu isso. Um dia a humanidade escolheu isso. Para vocês verem como o pecado é uma coisa absurda. Só que é o seguinte, assim como você, Deus é o quê? Uma pessoa. Deus é uma pessoa, é o seu pai. É o seu pai. Assim como você tem características, Deus também tem atributos, tem características, etc. Vou falar uma característica do Dudu. É o cara que quando eu estou na televisão e escuto a voz do Dudu, eu não consigo mais ver o filme. Porque a voz dele é tão aveludada. A voz dele... Eu não consigo. Eu não... Fala, sério. Só isso, só isso. Afinal, ele acabou de fazer bodas, né? Vamos dar uma salva de palmas para a bodas do Dudu? Em nome de Jesus. É uma puxação de saco, né? Então, assim, o Dudu é um cara legal, é um cara que dubla, etc. Assim como o Dudu e o Breno, e a Laura, e o Sérgio, etc., a Ariane, todos nós aqui temos o quê? Características de personalidades e atributos. Deus, porque é uma pessoa e é seu pai, ele tem atributos, personalidades, características. Características de Deus.
Deus é santo. Deus é fiel. A torcida do Corinthians disse que Deus é fiel. Deus é bom. Deus é onipresente. Deus é todo-poderoso. Deus é onisciente. Já falei? Onipresente. Deus é todo-poderoso, amor, etc. Ok. Vou pensar. A gente poderia ficar aqui o retiro todo falando só as características de Deus. Mas eu vou pegar 3 do que a galera falou. Tá ok. Vocês mesmos disseram que Deus é amor, ok? Quando Adão e Eva pecaram e a gente peca, o que acontece? O amor, por ser um atributo de Deus, chega para Deus e diz o seguinte: Senhor, a sua palavra diz que o salário do pecado é a morte. Eu sei que eles pecaram, mas você é o pai deles e você os ama. Quebra essa para eles. E Deus tem que falar o que para o amor? Tem que concordar com o amor. Quando o amor se apresenta, por ser atributo de Deus, e o amor se apresenta a Deus e fala isso, Deus tem que concordar. Porque Deus ama vocês. Vocês me disseram que Deus é misericórdia, falaram aí, Deus é todo misericordioso, ok? A misericórdia, que é outro atributo de Deus, quando Adão e Eva pecaram e quando a gente peca, o que acontece? A misericórdia de Deus chega para Deus, igual fez o amor, chega na frente de Deus e fala assim: Deus, o Senhor é o Deus todo misericordioso. Se eles pecaram, mesmo que a sua palavra diz que o salário do pecado é a morte, se eles pecaram, o Senhor tem que perdoá-los. O que Deus fala para a misericórdia? Deus é obrigado a concordar com a misericórdia dele. Primeiro, que a misericórdia dele é um atributo. E, segundo, se ele não concorda com a misericórdia, se ele não perdoa a gente, o que acontece? Ele não é Deus. Só que Deus tem uma característica que a gente não entende porque a gente não é. Justo. Justiça. A ele cabe exercer a justiça em todo o universo. A justiça diz o seguinte: se eu roubo um celular, o que tem que acontecer comigo? A justiça dos homens. Alguém discorda? Alguém aqui discorda que se eu sou ladrão eu tenho que pagar na cadeia? Essa é a justiça dos homens. Imagina a justiça de Deus. Imaginem a justiça de Deus. Ok, a justiça, que é um atributo de Deus, não se esqueçam dela, ela comparece na frente de Deus a mesma coisa que o amor e a misericórdia. O que a justiça diz para Deus? Peraí, opa, aqui está dizendo, e é palavra sua, não é do Dudu, do Breno, é sua palavra, Deus, está aqui dizendo que o salário do pecado é a morte. Logo, se todos pecaram, todos devem morrer. Isso é o que a justiça de Deus diz para ele. O que Deus fala para a justiça? Ele concordou com o amor e com a misericórdia. Depois da justiça ter falado isso, uma coisa dessa para ele, o que Deus fala para a justiça? Porque Deus é justo e ele não pode se contradizer, e se ele deixar de satisfazer a justiça, ele não é Deus. Ok, gente, temos um impasse aqui, temos uma sinuca de bico, onde o amor e a misericórdia de Deus falam que Deus nos ama e ele tem que nos perdoar. Só que a justiça também tem que ser satisfeita, e ela diz para Deus o quê? Que se todos nós morremos, todos nós devemos morrer. Deus tem que satisfazer as 3 características, ou os 3 atributos dele. Os atributos são contraditórios. Como Deus sai dessa sinuca de bico? Galera do retiro, como Deus sai dessa sinuca de bico? Como Deus sai desse impasse? Pensem antes de falar. 10 segundos. Deus sai desse impasse assim, ó.
Dudu matematicamente falou que Deus cumpriu a justiça, misericórdia e amor. Ok, uma resposta matemática perfeita. Eu digo para vocês o seguinte: morre por todo mundo nessa sala aqui. Foi enviado, para morrer por todos nós nessa sala. É aquilo que é isso. Você está vivo hoje porque Deus deu o seu melhor para te salvar. Exato. Alguém que tem filho? Você daria o seu filho para morrer por todos os estupradores, traficantes, assassinos, pedófilos, etc, 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 que existem na humanidade? O que Deus fez? Você entendeu agora como se deu, e você conseguiu entender o absurdo que é o seu pecado, que é o meu pecado, para Deus? Você conseguiu entender por que você fala agora que quem é Jesus Cristo? É aquele que morreu para nos salvar. Vocês entenderam no que vocês estão envolvidos nisso? Só que, para morrer pela humanidade toda, não podia ser qualquer um de vocês dessa sala. Para morrer pela humanidade toda, para satisfazer a justiça de Deus, teria que ser o quê? O sangue puríssimo, sem pecado. O que Jesus fala para o Pai dele no céu? Por vocês, Pai, eu vou por eles. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. E acabou. E acabou. Você foi salvo em Jesus Cristo. E se você, em algum momento da sua vida, não tomar para si esse sacrifício, me desculpa, segunda notícia ruim, para você não há salvação. Não sou eu que estou falando, Gustavo, está sendo muito duro. Não sou eu, é só você ler a Bíblia. Se em algum momento você não coloca a sua vida em Deus e diz que aquele sangue que verteu, Senhor, eu nesse momento eu quero consertar minha vida, eu quero, Senhor, viver uma vida santificada, eu tomo para mim uma vida em Cristo. Isso, Deus, quando você fala isso, Deus entende que aquele sangue que correu no lugar do seu sangue. E aquela cruz estava o quê? Escrita: Aldo, Ariane, Carlinhos, Leandro, Márcia, Maria. Vocês entenderam? Vocês entenderam o que é a salvação em Jesus Cristo? Esse é o Evangelho de Jesus Cristo e acabou. Só que é o seguinte: como eu me salvo? É aí as 4 coisas que eu queria falar com vocês. Primeiro, Deus, em seu Filho, nos deu o quê? Para nós exercermos toda hora, era para nós católicos exercermos o quê? O nosso batismo através da nossa fé. Marcos 18, 16, me fugiu agora, diz que quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê, já o quê? Já está condenado. O seu batismo, Deus quis que você fosse batizado, ou se não alguém que aqui que seja batizado, que o seu batismo futuro te entregasse todas as coisas em Jesus Cristo. O que quer dizer o seu batismo? Você precisa do batismo, a sua fé no seu batismo para se salvar em Jesus Cristo, porque nele, no seu batismo, todas as coisas que foram entregues a Jesus são entregues a vocês. Jesus é Rei do Universo. Então nós temos nessa sala o que? Rainha, rei, rei, rainha, 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 rei, rainha, rainha, rei, rei, rainha, 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 rei, 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 rei. Temos uma sala cheia de reis e rainhas. Por quê? Porque pelo seu batismo você tem, ou você é
ou herda tudo que Jesus Cristo é. Jesus é profeta? Parabéns, temos aqui profetas, profetisas, etc. Pelo seu batismo você é sacerdote. Eu, por exemplo, Gustavo, sou sacerdote da minha casa. Vocês são sacerdotes e sacerdotisas de Deus. Por quê? Porque Jesus é o sumo sacerdote por excelência. Jesus morreu? Jesus morreu. Se vocês são batizados e levarem uma vida santificada em Jesus Cristo, e a gente vai abordar o resto. Se Jesus ressuscitou, vocês vão ressuscitar. Alguém não sabia que ia ressuscitar? Que depois da morte Deus ia devolver a vida? Na boa, alguém não sabia disso? Pelo seu batismo. O seu batismo testifica que você, quando você morrer, logo depois Deus vai te dar a vida de volta e você vai ressuscitar. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. Porque Jesus ressuscitou. E você tem todas as coisas em Jesus Cristo através do seu batismo. Outra, Gustavo, como eu continuo me santificando? Eu sou católico, eu sou batizado e eu creio no sacrifício vicário de Jesus Cristo. O que mais? Valeu. Todas as promessas que Jesus Cristo nos deu enquanto estava aqui conosco caminhando há 2013 anos, sei lá, 2000 anos atrás. Aí, a vocês é dado o reino dos céus através do quê? Da efusão do Espírito Santo. O Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16. Ou podemos tomar do 1 até o 19. O quê? A promessa do Espírito Santo para nós. Quem não renascer da água do Espírito, não verá o reino de Deus. Necessário vos é nascer de novo, uma vida transformada, restaurada pelo batismo do Espírito Santo, ou, como a igreja pede, efusão do Espírito Santo é o melhor termo. Porque o Espírito Santo você já tem pelo seu batismo. Você já tem a Ferrari. Você só não ligou o carro ainda. O Espírito Santo conferido no seu batismo é como se fosse uma Ferrari para você. Só que você não quer ligar o carro. A efusão dos carismas, a efusão do Espírito Santo em você, é você o quê? Falando, eu estou pronto, eu quero ligar essa chave dessa Ferrari, quero sair por aí, como um discípulo que eu sou. E aí, a partir desse momento, você, Gustavo, como eu continuo a minha caminhada? Através de uma vida de santificação. Como? Como? Romanos 8,32 diz o seguinte: aquele que não poupou seu próprio filho, mas, pelo contrário, entregou por nós, não nos dará todas as coisas com ele? A sua vida de santificação passa pela oração, pelo jejum, pelo terço, pela igreja que ele nos deu para nos salvar. Documento Dominus Iesus. Documento Dominus Iesus. Fora da igreja, não há salvação. A pessoa pode se salvar, de repente, fora da igreja, ok, mas o magistério da igreja diz que é uma salvação extraordinária. O ladrão da cruz morreu, não sei se era batizado, morreu do lado de Jesus Cristo, o quê? Sem ser corpo da igreja. Se bem que naquele momento que ele aceitou Jesus Cristo, ele começa a participar e a ser inserido em Jesus Cristo. Ele foi salvo extraordinariamente pela boca do Salvador. Para nós que temos a igreja e que dispomos de todos os tesouros espirituais da igreja, e nós não queremos e dizemos não, nós estamos correndo em perigo de inferno. Jejum, oração, santificação, santa missa, continue o meu caminho de salvação. Se você é cristão e vive uma vida apartada do pecado, e começa a gostar das coisas que Deus gosta, e começa a odiar das coisas que Deus odeia, porque nós vemos, nós rimos de coisa que Deus abomina, nós vemos programas que Deus abomina.
O Espírito Santo testifica que você está em caminho de santificação. Como? Sermão da montanha, bem-aventuranças. Como? Como eu continuo me santificando? Católicos. Sermão da montanha. Vou pegar uma passagem. Sabeis o que está escrito, Mateus capítulo 7 ou 6. Sabeis o que está escrito, vocês sabem o que está escrito. Amai o seu próximo e vocês podem odiar o seu inimigo. Mas eu vos digo, amai o seu próximo. Orai por aqueles que vos perseguem. Bendizei os seus inimigos. E assim vocês serão filhos do vosso Pai Celestial que está nos céus. E as bem-aventuranças? Bem-aventurados sois vós quando choram. Por quê? Bem-aventurados sois vós, promotores da paz. Por quê? Bem-aventurados os puros de coração. Por quê? Verão a Deus. E você começa a sentir a santificação de Deus através do Espírito Santo na sua vida. Você começa a ficar parecido com Jesus Cristo. É isso que eu queria falar para vocês. Para terminar, a última promessa de Deus para nós. A igreja, o Espírito Santo, que mais? A santificação, que mais? Só termino para falar uma promessa, que eu já estourei o tempo. A Eucaristia é promessa de Jesus Cristo para nós. E aí, católico, se você não vai à Santa Missa, como você vai ao bloco do sovaco de Cristo, se você não sabe, vai saber agora que a Santa Missa você está no Calvário com Jesus Cristo. Quando você está na Santa Missa, você está no Calvário. Não é repetição do Calvário, porque a missa não é repetição de nada, é atualização. E se você santifica a sua vida pela Santa Missa, através daquela Eucaristia, você tem a promessa de Jesus Cristo que fala o seguinte, o quê? Para terminar, João 6. Quem não come da minha carne e não bebe no meu sangue, não tem a vida em si mesmo. Aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, tem a vida eterna. Olha o quanto de promessas e de como vocês podem ser salvos e como Deus dispõe de meios variados para que vocês se salvem. E a gente não quer. Eu queria que as pessoas que pudessem se ajoelhassem, você que não pode ou não quer, fique sentado, mas de cabeça baixa, por favor.